eu posso lembrar, mas com certeza sabe que a nossa linha direta que facilita o contacto de quem nos vê, esteja em qualquer sítio do país ou do mundo, é o 22508-3297. 22508-3297. Assim é que é. Portanto, liga-nos, faz-nos perceber qual é o seu testemunho ou a sua questão e pomos-lo em contacto direto com os nossos convidados. Hoje, conforme eu disse, falaremos com um médico reumatologista de osteoporose e todos estes, o assunto nunca é estanque, portanto, nós conseguimos ter aqui um leque de abrangência dos assuntos muito, muito vasto e falaremos também de branqueamento dentário, portanto, as suas dúvidas em relação à medicina dentária podem ser colocadas aqui e agora. Pode ligar mesmo agora e depois fica um bocadinho em espera e mais à frente conversa com a nossa médica dentista. Para já então, osteoporose. O meu primeiro convidado é, conforme eu disse, médico, reumatologista no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, é o Dr. Tiago Meirinhos. Olá, boa tarde. Está bem disposto? Olá, boa tarde. Sim, muito bem. Obrigado. Muito bem. Ora bem, osteoporose, aquela palavra assustadora para muitas pessoas, mas da qual as pessoas conhecem, pelo menos é uma doença que as pessoas conhecem como sendo muito comum, portanto, aquele assustador começa a ser balanceado, não é? Percebe o que eu quero dizer? Sim. É que há muitas doenças muito desconhecidas, muito estranhas. Esta as pessoas temem, mas pelo menos sabem o que é. Exatamente. Olá, novamente, boa tarde. Agradeço este convite para falar sobre um tema que me é muito querido. É uma doença que efetivamente é silenciosa e isso é um grande desafio. Portanto, há muitas pessoas com esta doença que não sabem que a têm e, no sentido, arrastam muitas vezes se não fazem os tratamentos adequados e isso tem, obviamente, algumas complicações. Bem sei que é uma doença muito conhecida, mas ainda há muita gente que a tem e não sabe. Por um lado, porque não há uma educação para a saúde muito forte nesse sentido. Cada vez mais se fala no cálcio nos ossos e muita gente, existem até alguns mitos se há falta de cálcio nos ossos, não há, que exame é que deve ser pedido, mas efetivamente eu diria que é também um problema de saúde pública. Eu sei que hoje em dia só se fala num problema de saúde pública, mas temos outros. Exatamente, mas eu não queria trazer. Este é um grande problema de saúde pública por vários motivos. Está claramente, portanto, as pessoas mais idosas sofrem mais desta doença e, por outro lado, temos cada vez mais idosos com uma esperança de vida que vai aumentando e, portanto, vivem mais tempo, a probabilidade de terem uma osteoporose cuja consequência é uma fratura, é disso que vamos hoje aqui falar, é cada vez maior. E depois é uma doença que muitas vezes acaba com a vida, entre aspas, ou seja, temos pessoas perfeitamente autónomas, têm uma vida normal, fazem a sua vida perfeitamente normal e têm uma fratura da anca, por exemplo, e essa fratura da anca ficam internados, são operados e daí há uma cascata muitas vezes de complicações más que pode culminar em morte. Portanto, no primeiro ano a percentagem de pessoas que morrem depois de uma fratura é bastante alta por este motivo, porque são pessoas que no fundo tinham uma vida quase normal, mas tinham as suas doenças e depois com um internamento e com uma cirurgia à anca muitas vezes pioram de tudo e fazemos com que pessoas funcionalmente normais passem a ser pessoas acamadas por vezes. E, portanto, eu diria que é um problema de saúde pública que temos todos que pensar. A prevenção começa bem cedo e, portanto, acho que é muito importante as pessoas saberem que a osteoporose é uma doença que tem tratamento, é uma doença que podemos prevenir, é daquelas doenças que está muito relacionada com o estilo de vida e, portanto, podemos ter aqui todos um papel. Mais uma, não é? Mais uma. Eu acho que nós temos que ser os médicos nós próprios cada vez mais. E obviamente que os médicos têm o conhecimento e têm a experiência para nos aconselharem, mas nós é que temos que depois adotar esses comportamentos, porque nós não vamos ter nenhum médico ou nenhum enfermeiro que vá lá à casa tomar os comprimidos, todos fazer desporto connosco ou dizer, tenha um estilo de vida saudável. Seria bom, mas ainda não é possível. O número de médicos per capita, bem, teria que se ajustar. Bem, mas nós, na verdade, quando falamos de osteoporose, há muitas pessoas, diz-me que é um problema de saúde pública e isso já soa um alarme na nossa cabeça, não é? Precisamos ter muita atenção a este assunto, mas as pessoas também têm a ideia que é uma consequência natural da idade. Não deixa de ser. Não deixa de ser, mas há muito que nós podemos fazer, portanto, a nossa margem de intervenção ainda é bastante alta, está bem? Portanto, não há dúvida que se associa ao envelhecimento, exceto em algumas doenças que podem provocar osteoporose mais cedo, mas em princípio a maioria das pessoas que a têm são mais idosas. Agora, as pessoas sabem que ela existe, as pessoas têm medo, toda a gente conhece uma pessoa que partiu a anca, que partiu a vértebra, que partiu o punho, por exemplo. Essa é a consequência pior da osteoporose. É a mais visível no fundo, portanto, a osteoporose é uma doença que enfraquece o osso,
o osso torna-se mais suscetível a uma fratura, e depois, perante uma queda, é mais fácil partir um osso, porque eu diria que se formos saudáveis e se cairmos, temos alguma robustez no nosso osso que nos permite ficar maçados, mas não partir. Estas pessoas, muitas vezes, uma queda simples, no banho, em casa, muitas vezes já ao saírem da própria cama, tocarem num tapete, caem e partem. Portanto, é um osso muito mais poroso. Um osso muito mais poroso do que o osso normal e, portanto, a sua resistência é mais baixa e a probabilidade de fratura perante uma queda aumenta muito. E é fácil perceber que se parte facilmente também é muito difícil de curar. Muitas vezes as cirurgias e o próprio tratamento acaba por ser mais difícil por isso, porque muitas vezes são pessoas cujo osso já não tem capacidade para fazer uma prótese, por exemplo. Agora, efetivamente são a manifestação. Portanto, se nós compararmos, e nós fazemos muito isso, comparamos com um iceberg. Na pontinha está as fraturas, abaixo disso está o estilo de vida, o tabaco, o álcool, o peso, alguma medicação que pode ser feita que ajuda também a prevenir e, portanto, há tratamentos, e o que as pessoas têm que saber é que não é uma consequência direta que todos nós vamos ter e não há nada que se possa fazer. Ou seja, não é uma coisa inevitável. Exatamente. Pois. Mas às vezes é muito confortável pensar assim. É inevitável, porque assim nós vivemos a nossa vida conforme queremos, a alimentação... Às vezes passam anos e as pessoas são muito descuidadas, com o objetivo de a melhorarem, mas isto é uma coisa natural, no entanto, não é inevitável. Não é inevitável, salvo em algumas situações em que as pessoas têm doenças muito graves e efetivamente pouco se pode fazer, mas na globalidade delas, 99% delas com osteoporose, há efetivamente tratamentos e essencialmente temos que pensar na osteoporose desde tenra idade, porque os picos de massa óssea são atingidos entre os 30 e 35 anos e, portanto, acharmos que aos 70 é quando se deve pensar em osteoporose não é errado, não está correto, exatamente. Portanto, nós temos que nos começar a debruçar sobre esse assunto aos 30. Tal como noutras doenças que têm a ver com o nosso estilo de vida. E hoje em dia há uma grande pressão muitas vezes para não se consumirem leite, derivados de leite, não é? E há muito essa pressão que depois também tem esta consequência, porque o leite, apesar de tudo, tem bastante cálcio. Obviamente que há outros alimentos, há outras fontes de cálcio que nós podemos ter sem consumirmos leite, mas muitas vezes há esta pressão para as pessoas mais jovens deixarem de consumir leite e isso vai ter uma consequência 40 anos depois. Pois. Não quer dizer que alguns dos motivos para se consumir leite ou não que estejam totalmente errados, isso dava para outro programa, não é? Claramente. Mas de qualquer forma, se as pessoas não tiverem informação e cortarem com leite e laticínios, estão a cometer um erro crasso na sua vida porque não estão a compensá-lo com outros alimentos. A não ser que consigam fazê-lo à base de legumes, etc. Os brócolos, por exemplo, não é? Por exemplo, tem muito cálcio. Sim, mas eu diria que ainda assim, numa grande percentagem de pessoas, o leite é uma grande fonte de cálcio. Porque aí a maior parte das pessoas consome leite. E essa é uma das coisas que nós podemos fazer exercício físico, o tabaco, o álcool também nesta doença prejudicam, está bem? E depois, essencialmente, lá está, como a consequência são as fraturas, o mais importante também é nós prevenirmos quedas. E às vezes não se pensa bem nisto e não é assim tão pouco comum ouvirmos pessoas dizerem que tiveram quedas estúpidas. Pois. Ao ir para o banho, ao ir para a casa de banho, porque o telemóvel tocou e levantaram-se muito rápido, tiveram uma tontura, caíram. E se nós já temos osteoporose, perante uma queda de baixo impacto, vamos ter uma fratura e aí, claro, vem aquela cascata que muitas vezes acaba em ficam na cama ou até morrem, muitas vezes, não é? E, portanto, é isso que eu quero aqui alertar, que as pessoas têm que pensar em várias coisas e muitas vezes os grandes problemas estão dentro de casa, com os chinelos, com os tapetes não com a presos. Falta dos óculos, os óculos que nunca aparecem, a pessoa precisa dos óculos e nunca tem os óculos perto, e isto acontece com bastante frequência, e depois há algumas terapêuticas, e aí também não é culpa direta das próprias pessoas, mas algumas terapêuticas, por um lado, descalcificam mais o osso e, por outro lado, fazem com que durante a noite, por exemplo, a pessoa esteja menos alerta, porque tem um sono mais pesado. Sim. Há certos medicamentos que nós tomamos para dormir, algumas pessoas tomam, que fazem com que, se às 3 da manhã tiverem vontade de ir à casa de banho, não vão estar com a lucidez necessária, não vão ver tão bem, e as quedas muitas vezes acontecem ou no banho ou nas idas à casa de banho de noite. É muito comum ouvirmos, eu estava tão bem, mas fui à casa de banho de noite, caí, pronto. E agora estou ficou acamado. Claro, exatamente. Acamados e depois o problema não se fica por aí, não é? Não. Porque é fácil perceber que uma pessoa que não faz exercício, nem exercício simples como caminhar, mexer-se, depois tudo funciona mal, exatamente. Não é? O corpo todo, quer dizer, portanto, nós nunca podemos pensar na osteoporose como resultado de uma fratura porque pode ir a saúde toda por água abaixo. E não só a saúde da própria pessoa, o que pois. Nós vemos muitas vezes é que a própria família sofre.
Porque é isso, porque são pessoas que estavam perfeitamente autónomas, que faziam a sua vida de forma normal e de um momento para o outro vão para a casa dos filhos, porque já não conseguem caminhar, e depois começam a fazer aquele esquema de um filho, outro filho, outro filho, e isso muitas vezes é o fim. E é esse fim que nós queremos que as pessoas não tenham, queremos que as pessoas tenham a máxima qualidade de vida ou a melhor qualidade de vida possível, e pensando em 3 ou 4 coisas, como prevenir as quedas, porque a maioria das pessoas só parte se cair. Okay? Às vezes há pequenos esforços que são pequenos, mas que também dão fraturas. Por exemplo, é muito comum também as pessoas pegarem, por exemplo, num pacote de 6 litros de leite e sentirem uma pontada nas costas e lá se foi uma vértebra. Mas isso já são osteoporoses muito graves. Portanto, não há uma queda, mas há um traumatismo indireto que faz com que a vértebra colapse. Doutor, mas vamos lá ver. Nós só sabemos, já nos deu aqui informações muito preciosas. A partir dos 30 anos, o pico que nós atingimos da massa óssea, depois... Às vezes até antes. Ou até antes. Começamos a perder osso, por assim dizer, ou densidade óssea, portanto os ossos partem mais fácil. Acho que isso é uma ideia fácil de se passar. Mas nessa altura nós só sabemos que temos uma osteoporose se formos investigar. Exatamente. Porque não dói. Perfeitamente. O primeiro sinal que dá é gravíssimo, que pode ser uma fratura, portanto, sim, é preciso investigar. Então, que conselhos é que dá? A partir de que idade é que nós devemos investigar? Agora, eu tenho 35, eu devo ir direta para uma consulta consigo, doutor? Agora não. Agora o que é não, necessário... que agora estou na televisão. Exatamente. Estou a brincar. Agora o que é necessário é ter aqueles cuidados de estilo de vida, praticar desporto, consumo de leite, por exemplo, esses são muito indicados. Depois, mais tarde, existem umas recomendações para as pessoas fazerem uma densitometria óssea. Certo. A densitometria óssea está recomendada nas senhoras aos 65 anos e nos homens aos 70 anos. No entanto, é um exame que acaba por ser parecido com uma radiografia, não é bem, mas é quase, e que avalia a densidade óssea a nível do fémur, da anca e das costas, coluna lombar. Mas é possível ter esse exame normal e ter osteoporose, principalmente em causas secundárias a medicamentos, por exemplo. Ou seja, temos uma densidade óssea aparentemente quase normal, mas depois a qualidade daquele osso não é tão boa. E por isso é que não basta esse exame e às vezes, erradamente, as pessoas fazem esse exame, olham para aquilo que vem lá, até vem com umas cores, verde, amarelo, vermelho, e ficam muito contentes porque está amarelo, por exemplo. Mas aquela pessoa pode ter algum fator adicional que faz com que o risco de fratura seja muito maior do que uma pessoa com um exame pior. Percebo. Portanto, claramente é um exame importante, mas não basta. E é um exame importante para se mostrar ao médico, porque há pessoas que até estão a ser acompanhadas, fazem um exame e dizem, não está amarelo, não está vermelho, está tudo ótimo. Não. A densitometria é um exame muito apelativo nesse sentido, portanto, avalia 2 partes do corpo, as pessoas ficam contentes, como é óbvio, e depois tem essa informação que muitas vezes vem com cores e que diz muitas vezes, olha, tem osteoporose, deverá fazer tratamento, mas claramente que a indicação terapêutica não é só daquele exame. Muitas vezes é. E nós olhamos para aquele exame e dizemos, tem que fazer. Mas, por exemplo, qualquer pessoa que já tenha tido uma fratura deve fazer uma fratura de fragilidade osteoporótica, não é uma pessoa que ia de carro. Claro. Aí todos partem, não é? Claro. Agora, uma pessoa que tenha tido uma fratura considerada de baixo impacto ou osteoporótica deve fazer tratamento e nem é necessário esse exame. Portanto, não me interessa se esse exame está muito bem ou está muito mal, porque eu sei que aquela pessoa tem que ser tratada, porque a probabilidade de fazer uma segunda fratura aumenta a cada fratura que se tem. E, portanto, a densitometria é um exame que muita gente, eu acho que vamos ter algumas chamadas por causa desse exame, é um exame muito importante, permite fazer um rastreio no fundo, mas a avaliação clínica é muito importante. E depois lá está, e temos que pensar, há aqui uma característica que é um bocado diferente. Aqui o peso em excesso protege. Ai, sim. Protege. É das poucas doenças onde isso acontece. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas com mais peso fazem mais tração sobre o osso desenvolve mais, fazem mais carga. E por isso é que o exercício físico nesta doença deve ser de carga. Deve ser caminhada, exatamente. E depois, porque as pessoas com mais peso, habitualmente quando caem, têm umas proteçõezinhas, chamadas as gordurinhas, que protegem de bater direto com o osso. Enquanto que uma senhora magrinha, se cair de lado no banho, bate direto com a anca, com o osso, uma pessoa mais gordinha já tem ali alguma proteção mais física. Isto não explica tudo, mas ajuda-nos a perceber que as pessoas mais magras partem mais. Sim. E, portanto, é das poucas doenças em que o excesso de peso acaba por ser protetor. Sim. Mas... depois, quer dizer, aqui eu gostava de esclarecer também este ponto. Quando se fala, e em muitas doenças se fala de... É muito importante praticar exercício físico. Ora, a osteoporose é a desculpa ideal
para as pessoas dizerem, eu não posso fazer exercício físico porque eu tenho osteoporose ou tenho os ossos frágeis. Há muito boa gente que usa essa desculpa e não percebem que isso é um dos medicamentos. Exatamente, não é? Devem fazer. Claramente Porquê? Fortalece o osso, porque fortalece o osso. A e deve ser caminhada, coisas exercício assim de carga. simples. Nós muitas vezes temos aquela tendência, as pessoas a partir de uma certa idade, têm dores nas costas, mandamos para a hidroginástica. Certo. A hidroginástica é excelente para recuperar mobilidade, elasticidade, mas para trabalhar a osteoporose é mau. Portanto, deve ser sempre complementado, porque temos que fazer carga no osso e nós na água fazemos menos carga no osso. Certo. E, portanto, claramente podem fazer a sua hidroginástica. Agora muita gente até deixou de fazer porque a pandemia fechou tudo, mas devem complementar com uma caminhada ou com alguns exercícios que nós já vemos, por exemplo, em alguns parques públicos, aqueles instrumentos de fazer desporto ao Sim. ar livre, que acabam por ser indicados para estas pessoas que não conseguem ter PT, que não conseguem ter ginásio, vão lá e aquilo são máquinas mais ou menos simples para fazerem carga nos ossos. Portanto, a desculpa de eu não faço exercício porque tenho osteoporose é falsa. Pois, claro que nós, tendo dor, tendo uma dor aguda ou estando numa situação assim mais aguda, obviamente não se faz exercício, mas depois faz parte do tratamento, não é? É mesmo prescrito. Eu diria Pois. de tudo, não é? Acho que devia ser uma prática comum de nós todos, desde muito cedo, depois acabamos por ter desculpas do tempo, de chuva, pronto, e não se faz, mas o exercício físico na osteoporose é muito importante. Porque, lá está, fortalece o osso e faz com que seja mais difícil cair, porque se cairmos vamos ter reflexos, vamos ter capacidade de pôr uma mão, por exemplo, Sim. E portanto não temos muitas vezes aquela queda desamparada que muitas pessoas com 80 anos têm. E nós vemos cair e parece que desfaleceram. Pois é. Quando nós, por exemplo, caímos e temos logo um reflexo. E, portanto, o exercício físico também ajuda muito nisso, Sim. para além de manter depois os níveis cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, aquelas coisas todas, muito em ordem de estarem bem, Sim. não é? Agora, as pessoas a partir de uma certa idade têm osteoporose, mas também têm artroses, Pois. tendinites e, portanto, muitas vezes Artrose têm dor. nunca ouvi falar, estou a brincar, estávamos antes de entrar no ar a falar precisamente sobre Exatamente. isso. Depois isso acaba por estar tudo muito relacionado, não é? Acaba Ou por não? estar porque naquela faixa etária são todos muito comuns, porque, quer dizer, a artrose, eu digo muitas vezes esta frase, e que são os cabelos brancos dos ossos, não é? E, Os cabelos brancos dos ossos. Só que para as artroses ainda não temos muita tinta, está bem? E, portanto, é muito difícil, nós muitas vezes tratamos a dor, melhoramos a função, com fisioterapia, com uma prótese, por exemplo, mas como as pessoas com osteoporose, algumas delas são mais velhas e também têm artroses, às vezes deixam de fazer exercício físico por esse motivo. Porque tem uma dor no joelho, uma dor na anca, e por isso é que é muito importante as consultas. A reumatologia, por exemplo, é uma especialidade indicada para este tipo de doentes, porque consegue avaliar o doente como um todo, tem artroses, tem osteoporose, tem diabetes, tem outras doenças, e nós conseguimos fazer um plano terapêutico e um prognóstico e, acima de tudo, tentar que aquele doente tenha mais qualidade de vida. Portanto, não é uma inevitabilidade de ter cabelos brancos e ter dores, ok? Há muita gente com um estilo de vida muito ativo com 80 anos e vamos para aqueles países Que como até o nos Japão. envergonham, às vezes, não é? Que nós Eu passamos... pessoalmente sinto-me bastantes vezes, E confesso. eu às vezes também. Então, se formos para aqueles países como o Japão, por exemplo, é muito comum aulas ao ar livre com pessoas dos 80 aos 85 anos a fazerem tai chi, por exemplo, que é maravilhoso de ver e fazem muito melhor que eu, por exemplo. Mas Pois, e depois aquilo parece, às vezes esses desportos, ainda bem que falou sobre isso, Dr. Tiago, porque parecem aparentemente muito simples, muito calmos, e nós às vezes pensamos, é bom para aquelas idades, não é? Para idades mais avançadas, porque é muito simples, mas depois faz um reforço muscular brutal, inacreditável. Quando nós vamos lá pôr-nos naquela situação, dizemos... Sofremos e nem conseguimos fazer muito bem, porque aquilo é preciso uma agilidade, de facto, trabalha Isso muito acontece bem. muito com o Pilates também. Pilates parece uma coisa muito parada, que puxa muito pouco pelas articulações e pelos músculos, mas depois qualquer pessoa que tente fazer vai ver que na primeira, segunda, terceira aula vai ficar de cama. Aquilo é muito complicado porque temos que manter uma determinada posição durante muito tempo. E concentração, não é? Concentração. Tem tudo a ver também com um bocado com o estilo de vida, uma opção de vida saudável muitas vezes, mas tenho pena que no nosso país ainda não haja muito esse estímulo para as pessoas séniores, chamemos-lhe assim, fazerem um exercício físico de forma regular.
Há muito aquela tendência de fazer uma caminhada, as pessoas fazem a caminhada depois de jantar. É muito democrático, não é? Democrático. É vir à rua, fazer, fala-se com o vizinho, mas se conseguíssemos fazer mais, eu acho que íamos ter indicadores de saúde melhores nessa faixa etária. Eu acho que os médicos estão a fazer um bom trabalho, por acaso, porque nós daqui, eu todos os dias entrevisto médicos e todos os dias quase se fala disto, que isto é muito bom. Em várias áreas, todos me dizem o mesmo. Sim. E eu acho que isto começa devagarinho, não é? A soar na cabeça das pessoas e... O exercício físico eu diria que é vantajoso para qualquer doença, desde que seja feito num controle, portanto não vamos começar agora a correr 40 ou 45 minutos todos os dias, que é uma coisa que as pessoas às vezes tentam fazer. Mas há pessoas que o tentam fazer, pois passar do 0 para 45 minutos. E isso não dá, como é óbvio. Tem que ser um plano de treino, idealmente aconselhado por uma pessoa que saiba, e hoje em dia temos cada vez mais PTs e pessoal ligado ao exercício físico. E, portanto, eu diria que também na osteoporose o exercício físico deve ser feito, ajuda no fortalecimento do osso e na prevenção de quedas. Sim, mas aqui, voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, eu acho que este foi uma abordagem boa na medida em que muitas pessoas têm ideias pré-concebidas acerca da osteoporose. Nós hoje estamos a desviar um bocadinho o assunto para se perceber o que é que se pode fazer, o que é que podemos fazer por nós. Podemos fazer exercício, podemos comer bem, manter o estilo de vida, mas em jeito de prevenção também, o que é que nós mais podemos fazer? Os medicamentos funcionam também em jeito de prevenção ou apenas de tratamento? Nós temos algumas classes terapêuticas para tratar a osteoporose. Essencialmente para prevenir, eu diria que do ponto de vista farmacológico só faz sentido quando fazemos outros medicamentos. Por exemplo, as pessoas que fazem cortisona ou corticoides, sabemos que esses medicamentos descalcificam o osso. E, portanto, essas pessoas têm que fazer de forma preventiva tratamentos para a osteoporose muitas vezes. Não é sempre, nem toda a gente tem que fazer. Mas são das poucas situações, e nós chamamos a isso uma osteoporose secundária, porque é secundária a um medicamento. Temos outras que são secundárias a outros medicamentos, como a quimioterapia. E, portanto, nesses casos, muitas vezes temos que fazer prevenção. De outro modo, a prevenção, eu diria que é essencialmente não farmacológica. E nunca é demais dizer, as pessoas partem dentro de casa quase sempre. No banho ou no quarto. Ou na cozinha, com aqueles tapetes que qualquer casa tem, mas que na ponta ficam sempre levantados. E isso associado ao belo do chinelo, muitas vezes dá uma queda na cozinha grave, depois com uma fratura. Deve ser uma frustração quando vocês veem que deve ser muito comum casos assim. Pessoas que nos contam que tinham uma vida normal, essencialmente. Portanto, isso é sempre muito difícil. As pessoas depois, mesmo do ponto de vista mental, sofrem muito porque sentem uma limitação, ninguém está preparado para depender. E depois ficam internados muito tempo, vão para clínicas de fisioterapia e acabam por ter às vezes outras complicações que nós temos que evitar. Obviamente que não vamos conseguir mudar este mundo, mas se conseguirmos mudar a vida de algumas pessoas, acho que fazemos o nosso trabalho. Esta é uma mensagem importante a passar, é que a osteoporose depois não regride, não é? Portanto, tudo o que pudermos fazer para chegar aos 60, 65 bem, é um investimento super bem conseguido, não é? E essa é uma mensagem, aquilo que disse antes, é uma mensagem muito útil. A maioria dos tratamentos que nós temos, salvo um ou outro, servem para travar a perda óssea. Ou seja, não vamos ficar com o osso que tínhamos com 40 anos. Ainda podemos ganhar alguma densidade óssea. Existem atualmente até tratamentos injetáveis que permitem isso. Está bem? Mas ganhamos numa quantidade pequena e nunca vamos chegar ao nível que tínhamos aos 40 anos, não é? Porque anti-aging fala-se muito, mas ainda não há. E na osteoporose também não. Portanto, a maioria dos tratamentos servem para travar a perda óssea. Portanto, dali não passa, mas não vai ficar melhor. Salvo um ou outro que sim, conseguimos ganhar osso, mas pouca coisa. Portanto, é mesmo importante levar à risca tudo isto que o doutor foi dizendo, não é? Porque depois não conseguem também fazer milagres, não é? Exatamente. Não conseguem mesmo. No entanto, nós estamos a falar hoje para todas as pessoas, se bem que nós começamos a conversa por aí, há franjas da população que estão mais expostas, não é? São mulheres na menopausa. Na pós-menopausa. Portanto, a principal causa de osteoporose ainda acaba por ser essa. O estrogênio é muito importante e quando ele deixa de fazer o seu efeito, muitas vezes há um aceleramento da perda de massa óssea e é nessa altura, muitas vezes, que temos que olhar bem para estas senhoras e um dos fatores mais importantes é quando isso acontece em idades precoces. Portanto, uma senhora com uma menopausa aos 45 anos tem uma probabilidade de ter osteoporose maior do que uma senhora que tenha essa mesma menopausa aos 51 anos. Portanto, a perda hormonal precoce é um fator de prognóstico pior para a osteoporose.
Então, nesse caso, as mulheres com uma menopausa precoce, muitas vezes tanto se preocupam em ir à ginecologista, à médica ginecologista, não é? Que todo o foco, de repente, da sua Sim. vida passa para aquilo. É importante também marcarem consulta no reumatologista. Embora muitos ginecologistas estejam Já- bastante atentos para Pois. este tópico, ok? E muitas vezes até são eles próprios que nos mandam os doentes quando têm dúvidas, mas eu diria que grande parte deles estão atentos, e uma senhora claramente que perde a sua função ovárica muito cedo, eles muitas vezes abordam, tratam, pedem uma densitometria, por exemplo, embora, como eu já disse, esse exame não é tudo. Esta é uma mensagem que eu, como médico, queria mesmo passar. Portanto, uma densitometria não é sinónimo de fazer tratamento. Pode estar muito mal, temos sempre que ver outros fatores. Ok. Diz muita coisa, mas não diz tudo, não é? O exame. Exatamente, mas é muito importante, sem Claro, sombra de dúvida. claro que sim. Dr. Tiago Meirinho, já voltamos aqui e voltamos também com chamadas, e queremos que participe e que deixe o seu testemunho, que tenha a oportunidade de colocar as suas perguntas. 22 508 3297. Aproveite, participe, nós voltamos a seguir a um pequenino intervalo. Até já.